Eu tenho o prazer de coordenar essa sessão de encontros com o autor, que hoje é com o professor Renato Ortiz, da Unicamp. Ele, a rigor, não precisaria de apresentação, porque ele é ultra bem conhecido, mas é um prazer estar com ele aqui, porque além de ser uma pessoa muito ilustre, a gente se conhece, eu não vou dizer quanto tempo, mas já faz um bom tempo, e eu tenho acompanhado a trajetória dele, tem sido uma coisa muito gratificante. Eu não vou dar dados, porque hoje em dia, com currículo Lattes, ou relatório Lattes, não sei como chamar, está tudo lá. Toda a vida pública e publicável dele está lá. O que eu quero ressaltar um pouco é uma série de coisas que o Renato fez. Eu me lembro que eu conheci... O primeiro contato que eu tive com o Renato foi um contato indireto, que foi, acho que foi o primeiro livro que ele escreveu, que chama A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Que foi um livro que, por acaso, eu vi numa loja da Voz, que foi publicado originalmente pela Voz, comecei a ler, achei interessante, li, e aí me pediram para fazer uma resenha de um livro num jornal, O Tempo da Imprensa Alternativa, agora já estou dizendo que época foi isso, O Tempo da Imprensa Alternativa, e eu fiz uma resenha e mandei para ele. E a partir daí a gente começou a fazer contato, e esse foi um período interessante, que era o período que eu respondia à abertura do Brasil, e é uma época que começaram a ressurgir uma série de coisas que tinham sido proibidas ou reprimidas durante a ditadura, como os sindicatos, partidos políticos, mas foi uma época que as pessoas começaram muito a afirmar identidades sociais, coletivas, novos grupos começaram a surgir, movimento feminista, movimento gay, pentecostalismo, movimentos regionalistas, a questão do corpo, e esses grupos todos basicamente ressaltavam que eles eram, sim, brasileiros, mas que eles tinham diferenças, coisas que se falava muito pouco durante o período mais duro da ditadura, porque a palavra de ordem um pouco era resistência, volta à liberdade. Quando isso começou, os grupos começaram a se afirmar, e sempre afirmando diferenças, particularidades, etc. E o Renato organizou um seminário em 1980, ele era professor no Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais, que tinha o curioso título de Cultura Brasileira, ponto de interrogação. E era uma coisa interessante, porque até então se falava muito menos de cultura brasileira do que se fala hoje em dia, mas naquele momento a cultura brasileira, em boa parte, era o espaço onde as diferenças apareciam. O Renato organizou um seminário em Ouro Preto, que tinha o tema de cultura brasileira, mas a primeira versão dele, que ele teve mais de um seminário, ainda tinha um ponto de interrogação, era um pouco assim, algo tímido, como se as pessoas que estivessem participando daquilo dissessem, bom, vamos discutir se existe uma coisa chamada cultura brasileira, o que é essa cultura brasileira. Ele convidou a mim, ele convidou a professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, uma pessoa chave nessas atividades, era uma espécie assim, uma pessoa mais velha que a gente, mas participava de uma maneira assim, muito companheira. Teve um outro, o Sérgio Miceli participou também, o Jataí Bezerra de Menezes. Depois nós convidamos também uma vez o Darcy Ribeiro, não sei se eu estou esquecendo nomes, uma série de nomes, né? Então era um bando assim, de jovens cientistas sociais que pegavam o ônibus e ia para Ouro Preto. E, curiosamente, isso foi produzindo uma série de trabalhos. E no segmento disso, a gente organizou um GT sobre cultura brasileira, chamado Sociologia da Cultura Brasileira, aqui na Ampox. A Ampox estava surgindo, e naquele tempo os GTs tinham, uma vez criados, achavam que tinham existência eterna, e depois começou a ter regras, né? Mas, enfim, e foi uma coisa muito interessante, porque isso agregou uma série de pessoas que discutia dois tipos de coisas. Um, o que era a cultura brasileira, quem tinha autoridade para definir, qual era o campo de disputa. Uma outra grande problemática era qual era a relação da cultura brasileira com a identidade nacional, como é que entrava a cultura popular nos projetos de nação do Brasil. Então, essa era uma problemática, e junto com essa problemática havia uma série de estudos pontuais, mas que acabaram sendo ligados com isso. Então, era uma coisa assim, por um lado mais macro, mais sociológica, e por outro lado também algo bem focado, mais antropológico, que tinha muito a ver com a formação do Renato. Acho que ele vai falar sobre isso, porque ele sempre, pelo menos até recentemente, sempre se apresentava como antropólogo e sociólogo, pela formação dele com o Rogério Bastide. Eu tenho certeza que ele vai falar sobre isso. E ali, de certa maneira, todo mundo tinha um tipo de formação, mas era um espaço comum,
E também a gente tinha abertura, a gente convidava pessoas que não eram do grupo, mas para cada encontro, quando a gente tinha 3 encontros na Ampox, a gente sempre convidava alguém de fora para vir falar, para fazer um contraponto. E disso resultaram uma série de publicações que eu acho que foram bastante importantes na época. O Renato trabalhou nisso, ele continuou trabalhando numa série de temas, boa parte vocês conhecem, ele começou trabalhando na questão da região, ele trabalhou com os intelectuais brasileiros, trabalhou com a questão da formação da nação, depois disso ele foi para a questão da mundialização, e uma série de temas que ele vai falar, que são temas conhecidos, o que faz com que o Renato, na minha opinião, tenha assim, 2 coisas. Ele tem, eu acho, uma leitura que eu estou fazendo, pode discordar, que é uma espécie assim, de uma linha de continuidade, que são certos tipos, ou não discordar? Não, discordar. É uma linha de... A última coisa que eu faria. Tá bom. E, não, tem outra coisa que eu ia falar que eu vou falar agora. É um elogio, mas é do coração. O Renato tem 2 coisas. Ele, por um lado, é uma pessoa assim, muito dada, muito do coração, é capaz de falar com pessoas de diferentes idades, de diferentes épocas de formação, mais jovens, mais velhos, ele é muito generoso nesse sentido. Mas o Renato tem uma coisa que eu considero uma qualidade, que é uma qualidade rara, que ele é implacável com o que a gente poderia chamar de desonestidade cultural. Quando ele acha que alguém está dizendo uma coisa que é intelectualmente fajuto, ele não vacila, ele diz mesmo que ele depois vai ter um inimigo, que exige uma certa coragem. Então, assim, se eu estiver falando bobagem, aí tu opta entre perder um amigo e dizer a verdade. Agora eu estou te colocando num teste. Bom, mas, então o Renato, por um lado, trabalhou com uma série de preocupações que estão presentes, por outro lado, ele foi de um tema para outro. Quer dizer, ele começou trabalhando com a Umbanda, atualmente ele está trabalhando com o status do inglês enquanto língua mundializada, qual é o papel, etc. Então, ele na verdade, tem vários tópicos diferentes, mas em que ele tem preocupações que ele constantemente desenvolve, etc. Eu acho que o Renato também tem outra característica que eu, pessoalmente, reputo como muito importante, que ele sabe falar e escrever de uma maneira direta e simples. Quer dizer, ele tem um pouco o que o Wittgenstein dizia quando ele falava que tudo que é simples pode ser dito de uma maneira simples. Então, o Renato diz de forma direta coisas simples e também pega temas complexos e tenta traduzir, interpretar isso da maneira mais clara com o leitor, que eu pessoalmente acho, do ponto de vista intelectual, uma cortesia com o leitor. Quer dizer, ele está preocupado em ser entendido, em ser compreendido, né, e faz isso. O Renato também teve um papel institucional importante, ele se envolveu na década de 80, fortemente com o movimento docente. No tempo que o movimento docente teve um papel importante na primeira greve que houve dos professores universitários. Eu imagino que depois disso ele deve ter já, não sei, outras posições em relação ao que está acontecendo, várias coisas estão acontecendo. Ele teve também um papel muito importante em diversas outras associações, ele participou ativamente sempre da Ampox, ativamente da Associação Brasileira de Antropologia, ele foi, numa época, coordenador de toda a pós-graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, ele orientou uma série de teses, de mestrados, então ele transmitiu o saber dele. E eu acho que por tudo isso é uma grande alegria tê-lo aqui. E eu estou me dando conta que quem tem que falar é ele, não eu. Já falei muito demais. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiro o convite da direção da Ampox por estar aqui presente com vocês. Agradeço também as palavras do Rubem, que não só um colega, mas é um amigo, que já estamos juntos nesse caminho há muito tempo, e agradeço também a presença do público que está aqui presente. Eu vou tentar falar por volta de 40, 45 minutos, eu vou mais ou menos aqui marcar no relógio, mais ou menos, só ver se chega a isso ou um pouco mais. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que como introduzir uma intervenção, uma fala nesse contexto chamado Conversas com o Autor. Eu me lembrei que existe um escritor argentino que chama-se Jorge Luis Borges, que dizia que a conversa é um gênero literário.
Com isso, ele tinha em mente que a conversa era uma espécie de conto oral. No conto oral, existe um narrador que fala na primeira pessoa, existe algo que é narrado, mas aquilo que é narrado e é escutado vem marcado pelas palavras, mas vem marcado também pela inflexão da voz, pela inflexão do corpo, e evidentemente contado em outros lugares, os contos se tornam diferentes. Existe ainda também uma interlocução na conversa, e é um pouco isso que, dentro desse espírito que eu, digamos, organizei minha intervenção. Dito de uma outra forma, uma conversa, eu diria que ela atravessa o texto, mas não se encontra e está no texto do autor. Enquanto o autor, basicamente, evidentemente, o texto é o que é mais importante, não o autor. Mas, ao conversar com o autor, eu creio que se pode dizer algumas coisas que estão no texto, fora do texto, mas que o atravessa de uma outra forma. Seria um pouco essa ideia que eu tive do contexto aqui dessa apresentação. Como fazê-la? Eu achei melhor, por questão de explanação, dividir em duas partes. Uma primeira parte da qual eu falarei da formação intelectual minha. Não é um itinerário. Eu não sou muito fanático por essa história de itinerário, não. Mas acho que o tema formação intelectual é bom, nesse sentido. E uma segunda parte, na qual eu queria falar um pouco rapidamente, evidentemente, sobre ideias, projetos e temas que eu tratei. Então, basicamente, mesmo se o tempo não seja igualmente distribuído das duas partes, é um pouco a proposta de início de conversa que eu trouxe. Antes de iniciar isso, eu simplesmente gostaria de marcar uma pequena coisa, com algumas observações de coisas, inclusive, que eu não vou abordar diretamente na apresentação, mas que para mim são muito importantes. Eu tenho, creio eu, uma trajetória bastante atípica no contexto brasileiro. Ou seja, eu estudei graduação, mestrado e doutorado na França. Comecei a dar aula na Bélgica, na Bélgica flamenga, não a Bélgica francesa. Depois comecei a dar aula também em Paris como professor assistente de um outro professor do Instituto de Estudos de Altos Estudos da América Latina, um curso de metodologia e ciências sociais. Voltei para o Brasil em 76, passei um ano na Paraíba, me demiti da universidade, vim para São Paulo, fiquei desempregado. De lá eu fui para Belo Horizonte, onde eu fiquei 8 anos em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, nesse momento, eu senti uma necessidade muito grande de uma formação norte-americana. Fui para os Estados Unidos, morei nos Estados Unidos, em Nova York, aprendi muita coisa. Quando voltei, não queria mais ficar em Belo Horizonte, fui para São Paulo, consegui um posto no programa de pós-graduação da PUC de São Paulo, um pequeno programa muito seleto, do qual eu fui colega do Florestan Fernandes, do Cândido Procópio, que era uma figura importante em São Paulo, tinha sido presidente do SEBRAP na época da ditadura militar, e do Iane, de quem eu me tornei um grande amigo, ele virou para mim uma espécie de irmão mais velho. De lá, é só em 88 que eu fui para a Unicamp, em 1988. Dessa trajetória, existem dois pontos que são importantes para mim, mas que eu não vou falar. Primeiro é a formação norte-americana também, que me ajudou bastante, sobretudo em temas, sobretudo na problemática da indústria cultural, nos anos 80 que eu trabalhei. E segundo, que o Rubem havia citado, um pouco a minha experiência do mundo docente em Belo Horizonte. Não é por causa de mudança de posição que eu retirei a parte da coisa, inclusive porque eu tenho, da época do movimento dos docentes, uma recordação muito boa. Das melhores recordações em Minas, curiosamente, para mim, são recordações de caráter político. Mas, para a ordem da exposição, eu acho que fico justamente no início da minha narração. Eu vou ficar, então, com a parte da formação intelectual e, em seguida, ideias, objetos e temas. Eu vou iniciar a minha narração com uma data, março de 1970. Por que essa data? Porque nessa data eu comprei uma passagem de navio de terceira classe e decidi que ia virar intelectual. Peguei o navio em Santos, o navio desci em Vigo, na Espanha, demorei quase um mês para chegar em Paris. Falava mal, praticamente falava nada de francês, não tinha nenhuma formação intelectual, nem na minha família, nem no meu meio, e resolvi tomar uma atitude inteiramente irresponsável e lúcida. Foi isso. Por que eu tomei essa decisão?
Eu não vou entrar em detalhes, porque a minha narração vai começar em 1970 com o navio, certo? Evidentemente, é importante vocês entenderem que, nessa época, os navios ainda faziam concorrência aos aviões. Evidentemente, só quem não tinha dinheiro que tomava navio. Era o meu caso. Eu comprei a passagem porque eu tinha herdado um terço de um DKV da minha mãe, que havia falecido em 1966, quando eu entrei na escola politécnica. Eu falei assim. E meu pai faleceu quando eu já tinha 8 anos de idade. Então, o meu desenraizamento foi muito cedo, por uma série de questões. Dentro desse... é importante entender a minha decisão. Por que eu fiz isso? Tem vários motivos, desde uma crise existencial minha, o fato de eu estar na escola de engenharia e perceber que aquilo não era o meu caminho, e é um pouco angustiante esse tipo de coisa. Em março eu estaria no 5º ano, eu abandonei no 5º ano a escola politécnica. E, evidentemente, existe um outro elemento que eu só sublinho, que aparece, eu acho que na minha geração, na trajetória de vários outros autores, intelectuais, e escritores, sociólogos, antropólogos, tem a ver com o contexto político da época, do qual eu também não vou falar, porém, de forma metafórica, eu diria o seguinte: se nós usarmos a ideia de Hegel do espírito absoluto, eu diria que entre 1966 e 1970, o espírito absoluto resolveu se alienar no meio universitário. Ou seja, então, no meio universitário era um cadinho de cultura, política e contestação, o que não era igual no Brasil como um todo. É bom, isso que eu sublinho importante. É importante nós entendermos que, quando, na perspectiva que Hegel sempre coloca da história, o espírito quando se aliena, mas a história se passa num lugar geográfico específico. Em 1964, por exemplo, eu era estudante da escola, não da escola secundária, porque eu fiz curso de laticínios e indústrias pecuárias. Minha mãe me enfiou numa fazenda em Pirassununga, e eu fiz 3 anos de tratamento do leite, vacas, gado leiteiro, essas coisas. Em 1964, eu estava nesse contexto. Para mim, o espírito hegeliano passou longe, porque não havia 64, não havia golpe, não havia nada. Na fazenda, tudo seguia sua trilha normal. Em contrapartida, em São Paulo, na universidade, mudou tudo, porque ali estava acontecendo uma série de coisas. Foi nesse contexto, portanto, que de politização, de crise existencial, busca de destino, de um outro destino, é que eu, na verdade, comprei o meu bilhete de ida, não tinha dinheiro para voltar, talvez por isso eu tenha ficado muito tempo, e lancei dentro de uma outra perspectiva. Dentro dessa perspectiva, existe um elemento que eu sublinharia, que a mim fazia parte dos meus sonhos, de minhas ilusões. Até hoje ainda faz um pouco. Eu não queria ser burguês. Evidentemente, se alguém me perguntasse exatamente o que era isso, eu não saberia dizer. Mas eu tinha certeza que eu não queria. E isso era muito marcado por várias atitudes. Eu tinha 22 anos, e também por leituras. Em particular, eu era um bom leitor de Sartre e um bom leitor de Nietzsche, um autor que me influenciava muito nessa perspectiva. Muito bem. Com isso, eu vou à França. O contexto da França é importante entender dentro do contexto da formação, ou seja, em 1970. Há primeiro uma tradição francesa, que é uma tradição anterior, dito de outra forma. Autores como Sartre, Merleau-Ponty, de uma outra geração, mas também na linguística Émile Benveniste, Lévi-Strauss, e também dentro do marxismo, não apenas Althusser, que era dos mais conhecidos, mas toda uma tradição universitária marxista na França que se instaura no pós-guerra, que é importante, que germina os trabalhos intelectuais. É importante entender também que, no contexto da tradição francesa, existe uma nova geração que tem agora, está trazendo novas perspectivas. Foucault, Barthes, Bourdieu. Eu assisti às aulas do Barthes, depois eu digo. Eu fui aluno do Passeron, mas não do Bourdieu. Assisti os cursos do Foucault no Collège de France. Aliás, outro dia eu vi uma amiga minha que é Foucaultiana da raiz, até a raiz do cabelo, era minha colega. Eu disse para ela, brincando, que eu não havia nunca lido Foucault. Ela me disse, mas como, Renato? Eu falei, é muito simples. Eu nunca li Vigiar e Punir porque eu escutei Vigiar e Punir. E é verdade, eu escutei porque o Foucault dava aula no Colégio de França, eu era concierge do lado, então eu ia assistir durante toda a semana, sentava ali e escutava o Colégio de França. Isso é importante dizer, porque tem, portanto, tradições anteriores,
Mas a tradição que naquele momento, Lyotard, Deleuze, todos esses autores que depois viraram pós-modernos, mas na época que eu estava lá não eram pós-modernos, evidentemente, eles de alguma maneira habitaram a minha formação, querendo ou não querendo, a minha formação intelectual. Por fim, um outro tema que é importante, eu falarei dele em seguida, maio de 68. Ou seja, a formação vinha marcada também por esse lado de maio de 68. Evidentemente, quando eu cheguei em Paris, eu tinha que fazer uma opção, aonde estudar. Como eu não queria ser burguês, eu não queria fazer a Sorbonne. Então, eu decidi que eu não ia à Sorbonne. Vocês riem, mas é verdade, a gente era assim mesmo. Aonde ir? Depois de 68, em 1969, foi criada a Universidade de Vincennes, que era a universidade gauchista. Eu vou usar a palavra gauchista, gauchismo, e não esquerdista, esquerdismo, porque não é exatamente a mesma coisa. Nesse contexto, especificamente, eu fui, na verdade, iniciei o meu estudo universitário num contexto muito particular, da Universidade de Vincennes, que foi criada nesse contexto. Ao contrário do que dizia o velho Lenin, o gauchismo não era uma doença infantil do comunismo. O gauchismo era todo um modo de vida. Eu fiquei pensando, como passar isso para vocês aqui? Eu gostaria de passar através de duas imagens de recordações minhas e uma pequena citação, e depois eu comento. A primeira imagem é maio de 1970, na França. Eu fui assistir a parada de maio, na Bastilha. Nunca tinha visto tanta foice e martelo tremulando no ar. Eu fiquei assim entusiasmado. Não é? No Brasil não tinha nada daquilo. Só que, assistindo aquela parada, num determinado momento, existia um clarão entre a parada que terminava e um pedaço de outro que ficava do outro lado. E as forças de segurança dos movimentos sindicais e do Partido Comunista diziam para as pessoas: c'est pas nous, não somos nós, não somos nós. Eu tinha acabado de chegar, não estava entendendo absolutamente nada. Foi então, depois de um certo esforço, que eu entendi que aqueles que vinham lá atrás não éramos nós, eram eles os gauchistas. A praça, nesse momento, encheu de soldados, com escudos, cacetetes. E um grupo muito pequeno de maoísta adentrou na praça, provavelmente umas 300 a 400 pessoas, com um livrinho vermelho na mão, gritando: Mao, Mao, Mao. Pegou a polícia de surpresa e eles entraram na praça. Foram os únicos a passar. A partir daí, a praça ficou azul, cinzenta, que é a cor que eu conhecia de São Paulo, justamente dos gases lacrimogêneos. Eu conhecia bem, isso eu conhecia. Segunda cena. Eu estava estudando Hegel e era concierge. Estava uma confusão na rua, perto do Jardim de Luxemburgo. Quando eu vi, tinham mais de 500 jovens da Belas Artes que estavam subindo com um cortejo e uma fanfarra. Quando eles entraram no jardim está escrito justamente aquilo: c'est défendu de marcher sur le gazon. É proibido pisar na grama. Evidentemente, essa geração que havia estabelecido que era proibido proibir, aquela frase era insultante. O que aconteceu? Todos, a fanfarra entra pelo jardim, tira a roupa, 500 pessoas nuas, e entra a fanfarra inteira dentro da fonte luminosa. Eu sentei e fiquei observando aquele pessoal lá. Duas cenas assim fantásticas. As duas cenas são contrastantes, e é isso que eu gostaria de trabalhar um pouquinho rapidamente. Esse contraste, na verdade, pode ser lido através de um testemunho de um jornalista de maio de 68, que, na verdade, é o seguinte: é um pouco bíblico a citação, mas ela é interessante. Ele está falando do gauchismo. Ele diz: o gauchismo é como o sal do qual fala a Escritura, e o seu desaparecimento conduziria a um inferno de farisaísmo e de mobilidade. Mas ele é também, ao mesmo tempo, anárquico e irresponsável. Seu destino não é a responsabilidade, mas a mudança. Não o devir, mas a recusa. Composta exclusivamente de gauchistas, uma sociedade é conduzida à histeria. Privada de gauchistas, uma sociedade é conduzida à asfixia. Histeria, asfixia. Essa contradição, esse contraste estava muito presente. E, de alguma maneira, eu me inseri no meio desta contradição, sem saber muito bem como caminhar. Vincennes era uma universidade nova,
tinha sido, não existe mais, foi fechada pelo governo, evidentemente. Foi criada por causa da rebelião de maio de 68. Começou a funcionar em 1969, portanto, eu sou da segunda turma de Vancelli. Era um curso experimental, você poderia fazer mais ou menos o que você quisesse, podia fazer desde linguística, inglês, literatura, sociologia, antropologia, filosofia, compunha as coisas dentro dos currículos. Não é? E, evidentemente, era um ambiente de uma enorme efervescência cultural e uma enorme efervescência intelectual. Ele, inclusive, vários professores importantes da intelectualidade francesa deles fizeram parte. Primeiro, Michel Foucault, que logo saiu e foi para o Collège de France, mas também o Deleuze, o Lyotard, que tinha um curso concorridíssimo sobre as máquinas desirantes que eles tinham, enchia de gente. Eu fui aluno do Châtelet, do François Châtelet, curso sobre Hegel, que eu estudei durante 2 anos. Tinha o Passeron, também dava aula. Vários autores e pessoas. Nesse momento estava sendo introduzido Gramsci na França, Maquioc, que dava aula na Vancelli, o Marcuse esteve por lá nos visitando. Então era muito. Mas era também uma grande festa. Era uma mistura um pouco entre Mao Tse-tung e o de Stock, uma coisa assim. Tinha Hegel, Marx, Mao, Haxixe, né, adoidado, livros roubados de Maspero, artesanato hippie, roupas andinas e discos usados. Era uma grande feira. Porém, ao mesmo tempo, tinha esse lado histérico, um lado importante. Vancelli ficava no bosque. O bosque é o Bois de Vancelli. Você chegava ou pegava o ônibus e andava a pé. Quando você caminhava, estava chegando de manhã cedo, você cruzava com as prostitutas que estavam saindo do bosque e você chegando na universidade. A universidade tinha sido construída muito rapidamente, os prédios eram muito ruins, de péssima qualidade, e você assistia à aula escutando rajadas de metralhadora, porque tinha um campo de treinamento de soldados atrás da universidade. Então você estava lá, era uma coisa assim muito surrealista. A universidade era inteiramente suja, não se limpava, porque era um ato burguês, e, evidentemente, nas privadas as portas tinham sido arrancadas, porque haviam sido escrito no muro, à bas la privacité bourgeoise. Era realmente fantástico. É importante também entender que, dentro desse contexto de experimentação intelectual, de formação, havia também um elemento muito forte de anti-intelectualismo, muito marcante. Por exemplo, o Châtelet, para dar aula, a cada aula ele tinha que explicar por que nós estávamos lendo um autor burguês, evidentemente. O Foucault saiu cedo, e o Deleuze, o Lyotard, o Guattari tinham muitas dificuldades em dar aula, porque eles eram interrompidos pelos estudantes. Não se esqueçam que, nessa época, os maoístas tinham enviar todos os seus quadros para trabalhar na fábrica, porque eles iam purificar os seus corpos dentro de uma mentalidade revolucionária, agora distinta do meio de onde eles vinham, que era das grandes escolas francesas. Então, havia uma contradição muito forte nos dois elementos. Dentro desse contexto, o que é que eu posso retirar que me influenciou? Algumas coisas são importantes. Eu não estou simplesmente definindo o conceito, eu não estou falando de várias outras coisas, mas simplesmente puxando algumas imagens para traduzir para vocês uma certa realidade. Eu acho que é melhor traduzi-la assim do que de uma maneira mais ponderada, comportada, porque daí você não vai entender nada de Vancelli, porque era muito confuso mesmo. E também muito criativo. Maio de 68 tem algumas questões que são importantes. Questões que vão ter implicações intelectuais e que algumas dessas questões vão incidir na minha formação. Eu vou selecionar algumas delas. A primeira ideia de événement, como diz os franceses, de acontecimento. O événement, como diz os franceses, é uma falha. Ou seja, maio de 68 pode ser verdadeiro ou não, nós podemos questionar a coisa, mas o importante é que nesse momento, pelo menos acreditava nisso, a ideia é que maio de 68 é como se tivesse uma falha geológica. Vem aqui a sociedade francesa e faz assim, cai. E ninguém consegue explicar. O acontecimento é algo, portanto, que é do reino do incidental. Isso tem uma implicação, ou melhor, 2 implicações. A primeira implicação é que o futuro é indeterminado. Ao contrário da discussão do fim da história, maio de 68 é que o futuro é indeterminado. Não é que ele é determinado do ponto de vista revolucionário, não é isso, porque daí ele não seria indeterminado, ele seria determinado de forma revolucionária. Ele é indeterminado no sentido que tudo é possível sonhar um outro futuro. Essa é uma ideia importante. Mas tem uma outra ideia que também é importante e me marcou muito grande, que se você olhar para o passado,
significa que não é possível ordenar o passado numa sequência de progresso unilinear. Porque a marcha da história, seja marxista, seja hegeliana, seja evolucionista, ela falha e cede. Portanto, não é possível olhar para trás e estabelecer esse aspecto. Isso é importante porque não é casual que autores como Foucault, Lyotard, Deleuze, que depois vão ser apropriados pelos pós-modernos, vão ser apropriados como críticos à noção de progresso. Portanto, eu estou numa tradição diferente do Adorno, diferente da Escola de Frankfurt, porque eles eram críticos iluministas do iluminismo.